qual é a origem da cidade de Elvas? Que locais são de visita obrigatória? E que lendas a cidade nos conta? Vamos lá saber em mais um episódio de Portugal em Histórias. Elvas é uma cidade raiana, portuguesa do distrito de Porto Alegre, na região do Alentejo e na sub-região do Alto Alentejo. A sua fundação perde-se na bruma dos séculos. Do que não restam dúvidas é da sua origem ser remotíssima, pois os cartagineses, os romanos, os alanos, os suevos e os mouros, quando vieram à península, já tinham notícia desta povoação. Os élvios, povo da Gália Céltica, anteriores aos primeiros citados, atraídos pelo ameníssimo clima da Lusitânia, teriam habitado cerca de 1000 anos antes de Cristo. Tomada aos árabes em 1166 por Dom Afonso Henriques, foi perdida depois. Reconquistada em 1200 por Dom Sancho I, novamente voltou ao poder dos muçulmanos. Dom Sancho II retomou-a em 1226, abandonando-a logo a seguir, mas em 1229, ano em que lhe concedeu foral, ficou definitivamente incorporada no território português. Em 1513, Dom Manuel confere-lhe o título de cidade e em 1570 Dom Sebastião elevou-a à sede episcopal, extinta em 1882. Celebraram-se no Castelo de Elvas, em 1361, umas cortes que ficaram históricas por nelas ter falado pela primeira vez o povo. A história de Elvas está ligada à independência. Em 1336, o rei de Castela, Afonso IX, sogro de Dom Afonso IV, cercou Elvas, mas não conseguiu tomá-la. É a chamada Batalha do Salado. Quando das guerras entre Dom Fernando e Castela, a Praça de Elvas teve papel de relevo. Em 1381, Dom João, rei de Castela, concentrou tropas e cercou Elvas, sem resultado. No ano seguinte, Dom Fernando veio de Lisboa para Elvas reunir-se às tropas aqui concentradas para atacar os castelhanos, mas não chegaram a bater-se. Fez-se a paz e combinou-se o casamento de Dona Beatriz, filha de Dom Fernando, com Dom João I de Castela. Quando Dona Leonor Teles proclamou, depois da morte de Dom Fernando, Dom João de Castela rei de Portugal, Elvas amotinou-se. O povo, com Gil Fernandes, grande patriota elvense, a comandá-lo, assaltou o castelo, prendeu o alcaide, que era Pedro Álvares, irmão de Nuno Álvares, e pô-lo fora. Gil Fernandes salvou-o de ser morto pelo povo enfurecido. Depois de aclamado Dom João I, o rei de Castela cercou Elvas, que foi defendida pelo seu alcaide, que era Gil Fernandes, valentemente. O cerco durou 25 dias, mas os castelhanos tiveram que retirar-se. Depois da Batalha de Aljubarrota, foi de Elvas que partiu o condestável para a Batalha de Valverde, que ganhou em 1385. Ao perdermos a independência no século XVI, o Duque de Alba ocupou a cidade por traição. Elvas teve uma importância capital na Guerra da Restauração. Aqui foi Dom João IV proclamado rei em 3 de dezembro de 1640. A seguir foi nomeado governador da Praça João da Costa, mestre de campo. Em meados de 1641 e em setembro do mesmo ano, foi Elvas atacada pelo general Monterrey, que foi repelido. Da última vez foi o governador ao seu encontro. Esta muralhas e Monterrey teve que retirar depois de curto combate. Em 1644, novo cerco e ataca Elvas pelo general Torreclua, com 15.000 homens e nova heroica e indomável resistência de Elvas. Mas o maior feito heroico a que o nome de Elvas está ligado é a Batalha de Linha de Elvas, que teve altas consequências morais e materiais para os portugueses, vindos da esplêndida vitória alcançada no dia 14 de janeiro de 1659. Também na Guerra da Sucessão, Elvas teve igualmente um importante papel, pois aqui concentrou o Marquês de Minas as suas tropas para atacar a Espanha, onde tomámos Placência e Alcântara. Em 1706 e 1711 foi atacada pelo Marquês de Bay, mas repeliu sempre os ataques com grandes perdas para o inimigo. Na curta guerra de 1801, os espanhóis cortaram a ligação de Elvas com o exército português e o seu governador, Dom Francisco Xavier de Noronha, foi convidado a render-se. Este respondeu bravamente que enquanto houvesse pedra sobre pedra nos baluartes, um soldado que pudesse disparar um tiro e fosse vivo o general-comandante, ninguém falaria em capitular. O inimigo retirou-se. Entre Dom Pedro e Dom Miguel, Elvas escolheu ser miguelista, isto no período de 1823 a 1827. Elvas não foi só panorama de guerras, como podemos ver até aqui,
mas também se fez paz entre alguns contentores. Dom Dinis com o seu irmão Dom Afonso em 1292 e Dom Fernando com o rei de Castela, Dom João I, em 1382. Também em Elvas se celebraram casamentos ilustres. O de Dona Beatriz, filha de Dom Fernando, com Dom João de Castela, em 1383. O de Infante Dom João, filho de Dom João III, com Dona Joana, filha do imperador Carlos V, em 1552. Dom Teodósio, duque de Bragança, com Dona Ana de Velasco, em 1603. Do filho destes, Dom João, mais tarde Dom João IV, com Dona Luísa de Gusmão. E Dom José, príncipe do Brasil, mais tarde rei de Portugal, com Dona Maria Ana Bourbon, em 1729. E agora que falamos da história e da origem da cidade de Elvas, vamos ver alguns dos locais que são de visita obrigatória na cidade. Comecemos pelas muralhas seiscentistas de Elvas, que constituem a maior fortificação abaluartada do mundo, o que é comprovado na lista de Património Mundial da Unesco do sítio, a cidade fronteiriça e de guarnição de Elvas e as suas fortificações em 2012. Nessa inscrição estão incluídos o Aqueduto da Moreira, os Fortes da Graça e de Santa Luzia, os Fortins de São Domingo ou da Piedade, São Pedro e São Mamede e todo o centro histórico com as cercas medievais e os restantes edifícios militares da antiga Praça de Elvas. De todas estas fortificações, eu chamo especial atenção ao Forte da Graça, que é um exemplo notável da arquitetura militar do século XVIII e considerada por muitos historiadores como uma das mais poderosas fortalezas abaluartadas do mundo. O Forte da Graça, ou de Lippe, é ainda original pela sua concepção e implantação. Esta elevação foi desde sempre importante, ainda no século XV. Aqui se situava a pequena ermida de Santa Maria da Graça, cuja reedificação na altura se deveu à bisavó de Vasco da Gama. Na Guerra de Restauração, em 1658, os espanhóis construíram aqui um reduto para atacar a cidade de Elvas. Uma das características é que ela foi construída numa elevação a norte e tem o formato de uma estrela. Vamos então às lendas da cidade de Elvas e vamos começar pela lenda dos amores de Dom Lopo. Diz a lenda que na cidade de Elvas vivia um jovem fidalgo de poucas posses, chamado Lopo de Mendonça. Por alturas da Feira de Zafra, cidade espanhola, Dom Lopo conheceu Dona Mência. Logo se apaixonaram um pelo outro. Pediu em casamento, mas o pai recusou o pedido, pois ela estava prometida a Dom Afonso Ramírez, descendente de uma nobre e riquíssima família. Dona Mência foi então encerrada num convento, enquanto preparavam a boda com o fidalgo espanhol. Dom Álvaro, amigo do fidalgo português, aconselhou Dom Lopo a ir a Zafra para falar com Dona Mência. Se ela o amasse verdadeiramente, talvez concordasse em fugir com ele. Assim fez Dom Lopo. Chegado ao convento, pediu a uma novice, amiga de Dona Mência, para marcar o encontro entre os dois. Dona Mência concordou em fugir com Dom Lopo, pois não podia viver sem ele. Combinaram então encontrar-se no dia seguinte, à mesma hora. Dom Lopo estaria à sua espera com um cavalo e um pajem. Chegado o momento da fuga, viu-se rodeado por Dom Árias, o pai de Dona Mência, e 4 criados. O pajem, contratado, era um dos criados de Dom Árias e tinha-o traído. Furioso com aquela emboscada, Dom Lopo desembainhou a sua espada e enterrou-a no peito de Dom Árias. Aproveitando a confusão provocada pela situação, conseguiu fugir de Zafra e atingir Sevilha, onde se alistou numa companhia que partia nesse mesmo dia para Nápoles. Não conseguia, no entanto, esquecer que assassinara o pai da sua amada. Um ano envolvido, Dom Lopo regressou a Zafra e procurou Dona Mência. A jovem professara naquele mesmo convento de Santa Clara. Então, Dom Lopo voltou para os campos de batalha e só descansou em paz quando morreu. Isto é uma história de amor triste, como se pode ver, teve um final infeliz. Vamos então a outra lenda, sem nome específico, mas que se passa no século XIV, no tempo de guerra com os vizinhos e parentes castelhanos. Combate-se em todo o território e incessantemente junto à fronteira. E lá diz a canção, ou Elvas, Badajoz à vista. Conta a lenda que era dia santo, tanto no lado luso como no castelhano, e realizavam-se as habituais procissões. Num grupo de portugueses animados pela festividade, falava-se de guerra, e palavra puxa palavra, logo um deles resolveu, ousadamente, mostrar a sua bravura e invadir o território castelhano com a intenção de se apoderar do estandarte inimigo, símbolo maior da coroa que representava. Tentaram dissuadi-lo, mas qualquer estava determinado, e o dito cavaleiro montou o seu fiel corcel e, acompanhado pelos seus escudeiros e homem de armas, lançou-se para Badajoz, quando se realizava a procissão. Aí,
Irrompeu perante os crentes, arrebatou o pendão castelhano e regressou rapidamente a Elvas com o estandarte inimigo a reboque. Ao chegar ao castelo, deparou-se com as portas das muralhas cerradas. 1, 2, 3 vezes o circundou sem encontrar uma entrada. Ecos de dentro viam ao longe os castelhanos furiosos e tinham mandado cerrar os acessos. Desesperado, o cavaleiro ergueu-se sobre a sua montada e lançou o estandarte para dentro das muralhas, caindo, depois de grande perseguição, nas mãos dos de Badajoz. Morreu honrosamente em combate e as suas últimas palavras foram: "Morra o homem e deixa fama." Camões, nos Lusíadas, referiria mais tarde com o mesmo sentido: aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando. Seria este cavaleiro, Gil Fernandes de Elvas, o Bom, que foi alcaide mor do castelo e cujos feitos heroicos nesta e noutras batalhas não se esquecem? Chamaram-lhe Homem Fronteira os historiadores castelhanos e o próprio poeta cantador dos feitos lusitanos o nomeia como um bravo na sua obra maior, Os Lusíadas, no canto 18, estrofe 34. Olha este desleal e como paga, o perjúrio que fez e vil engano. Gil Fernandes é de Elvas, quem o estraga? E faz-lhe passar o último dano. De Xerez, rouba o campo e quase alaga, com sangue de seus donos castelhano. Gil Fernandes também é referido por Duarte Nunes de Leão, na crónica de El Rei Dom João de gloriosa memória, o primeiro, e por Fernão Lopes, na crónica de El Rei Dom João I da boa memória, além de outros documentos da época. Mas nem todos o consideram fiel e duvidou-se da sua dedicação ao mestre. Outros autores sugerem que seria outro cavaleiro, João Pais Gago, o herói da história. Teria este episódio ocorrido por ocasião do Corpo de Deus ou no dia de São João, como alguns referem? Resultaria a demanda do estandarte de uma questão amorosa, exigida então como penhor da bravura por um pai determinado ao amado da sua filha? Ou alude esta narrativa ao estandarte castelhano ou, como outros sugerem, ao estandarte português roubado pelo inimigo e que seria imprescindível recuperar? Assim são as lendas, não se sabe. O que é certo é que o brasão de Elvas ostenta um cavaleiro que apresenta na mão direita uma bandeira com as esquinas de Portugal. Pela antiguidade do estandarte, o primeiro documento em que se observa o símbolo de Elvas é uma doação dos direitos de montado a Dom Afonso III, feita a 15 de novembro de 1258. Não pode ser o cavaleiro da lenda. É quase certo que se trata do rei Dom Sancho II, que conquistou definitivamente a cidade aos mouros em 1228. Espero que tenham gostado de conhecer mais um pouco da cidade de Elvas e das suas lendas e até uma próxima. Beijinhos!